Boa noite. Boa noite, meninas. Estou aguardando a Romina. Sejam bem-vindas. Oi, Márcia. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Sou Eugênia, membro do Alcoolismo Feminino. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma live com a Romina Miranda. E estou aguardando ela entrar. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Bem também. Então, tá bom. Romina, seja muito bem-vinda. A nossa live de hoje é Obrigada. com você. Eu sou Eugênia, sou membro do Alcoolismo Feminino, terapeuta em dependência química e conselheira também em dependência química. E hoje nós convidamos a Romina Miranda, que é especialista em codependência, né, e terapia familiar, para falar para nós como que é a questão das festas, como que a família pode, quais são os gatilhos, né, que podem atrapalhar o tratamento de um dependente químico nesse momento. Nós tivemos o Natal, agora nós teremos final de ano, Réveillon, e gostaríamos de saber qual é a sua visão com relação a isso, Romina. Podemos começar? Você pode se apresentar, por favor? Claro. Bom, boa noite a todos. Sou Romina Miranda, sou especialista em terapia familiar e pesquisadora aí na área de codependência, atuo com as famílias de usuários de substâncias psicoativas. Eu agradeço o convite, eu venho acompanhando o trabalho de vocês. Acho bárbaro a gente ter um canal que possa falar com esse público restrito no sentido não de que nós tenhamos uma demanda muito menor, mas que nós tenhamos talvez um olhar mais estreito, um olhar mais estigmatizado, um olhar que precisa de ainda de muito trabalho para alcançar a possibilidade de ter um acolhimento real, um acolhimento diferenciado. Né? Então, acho muito bacana o trabalho de vocês, por isso fiquei muito feliz em ser convidada para vir, em estar com você, Eugênia, que nós temos aí outras coisas juntas que nós fazemos para lá e para cá. Então, quando eu soube que seria você mediadora, eu falei, então agora eu estou mais em casa ainda, né? Obrigada. Então, vamos lá para o nosso tema.
quando a Luciana, né, propôs, na verdade, a gente falar sobre essa questão do final de ano, de como isso impacta a questão da família que vivencia a questão da dependência química, a gente costuma sempre pensar pelo viés, né, do dependente químico, né, do quanto difícil para o usuário de substâncias psicoativas lidar com alguns grandes momentos que são deflagradores de gatilhos, como, por exemplo, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, momentos que, de alguma maneira, além do construto social voltado para a questão do uso do álcool, principalmente, né, que vem em princípio, na nossa cultura familiar, além disso, né, que eu acho que tem todo esse peso de que é um momento que a família bebe, é um momento que a sociedade, como todo, a comunidade está muito mais propensa, em que os riscos são maiores, daí a gente pode acompanhar até a questão dos acidentes de trânsito, violência e tudo mais, mas eu acho que além dessa questão social, cultural, é importante a gente olhar para a questão das inabilidades em lidar com emoções nesses momentos, né? É muito comum a todos nós, nessa época de Natal, termos emoções ligadas à nostalgia, à melancolia, aquele retrocesso no sentido de fazer um apanhado do que foi o ano, do que foi das perdas, dos ganhos. E aí, próximo ao ano novo, vai aumentando essa questão de também uma demanda interior de ter que fazer projetos para o ano que vem. É como se nós enquadrássemos as nossas ações dentro desse momento e que agora, então, eu tenho um outro momento, então eu tenho que desenhar uma nova versão de mim, né? Então, quanto isso traz, na verdade, para todos nós, uma série de sentimentos. E quando a gente fala na questão da dependência química, quando em recuperação, o dependente químico vem trabalhando com bastante força para poder estar em recuperação, a habilidade, né, justamente de lidar com esses sentimentos, com essas emoções, e elas vêm. Então, eu acho que a gente tem uma somatória, tanto da questão cultural, quanto das inabilidades, ou desenvolvimento de habilidades, sob a perspectiva do dependente químico, do alcoolista, do usuário de substâncias psicoativas. Mas agora falando a respeito da família, né? Quem é a família nesse contexto, então, para ser fator de risco ou fator de proteção nesse momento? Sabe, Eugênia, eu presto serviço para uma clínica e a gente faz as reuniões semanais, etc. E essa semana nós fizemos uma reunião justamente para falar sobre essas famílias que estão com seus entes queridos dentro da clínica, né? Então, que tem a dor de que eles não vão passar o Natal juntos, que eles não vão passar o Ano Novo juntos, e como aquilo traz esse sentimento de afastamento, de como eu gostaria que ele estivesse aqui, etc. Mas, por outro lado, quando a gente tem o usuário em tratamento, existe uma possibilidade de mudança, né? Então, eu acho que existem aí 3 pontos. O usuário que está em tratamento, então a família que tem que lidar com esse momento, ele não está presente agora, mas eu vou olhar para quê? Para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, né? Eu vou olhar que ele não está aqui, que eu sinto falta, que eu gostaria que ele estivesse, ou eu vou olhar que, puxa, que bom que ele está num ambiente protegido, com a possibilidade de mudança. Então, acho que essa é uma vertente, né? As pessoas que estão com seus entes aí em tratamento, em clínicas, em comunidades. O outro ponto são aquelas famílias que têm os seus usuários em recuperação, que é a questão aí do receio de que esse momento seja um grande gatilho, né? Então, a ansiedade que vem para a família de não saber como lidar. É realmente delicado, porque se a gente volta a falar essa questão dos gatilhos, a gente fala mais uma vez das questões culturais, ou seja, qual é o hábito daquela família? Essa família tem o hábito de, nas festas de final de ano, fazer uso do álcool? Essa família, com essa ansiedade que vem, consegue apoiar o seu dependente químico no sentido de permitir que ele continue o seu processo, ou aquilo começa de alguma maneira a trazer conflito, a trazer outras dificuldades. E, por fim, tem a família cujo parente, cujo ente querido não está em recuperação,
não está internado e está no uso, né? E quanto isso também é danoso no sentido de que a ansiedade é um outro processo. O que vai acontecer dessa vez, né? Como é que vai ser o nosso ano, como é que vai ser o nosso ano novo, como é que vai ser o nosso Natal. Eu vou coloquei esses 3 pontos que eu acho que a gente pode tentar discutir por aí, Eugênia, mas eu acredito que o grande tema, né, seja realmente que as famílias possam olhar para si nesse momento, no sentido de o que é minha responsabilidade, o que é o meu papel nesse momento de fragilidade para a família como um todo. E não depositar só no outro a questão de que ele vai ter que dar conta ou ele não vai ter que dar conta, enfim. É um momento em que a família surge com um grande poder aí de manejo, com grande... A família revelando o teu papel aí de núcleo protetor ou de risco. É assim que eu vejo. Correto. Muito obrigada. E nós vemos várias famílias, né? Aquelas que quando o dependente químico está numa clínica, sai da clínica e os familiares querem festejar a sua saída, né? E muitos festejam com churrasco e com bebidas, né? Como se realmente a questão, eu posso beber, você não pode beber, como se aquele dependente químico já estivesse curado, né? O mesmo acontece com o dependente químico que já está fora de uma clínica ou que nem passou por uma clínica, mas continua em recuperação, né? Nós vemos que muitas famílias têm dificuldade de entender o que é estar em recuperação, que é uma doença que não tem cura, né? Então, o dependente químico que estacionou a sua doença, ele continua em recuperação desde que ele não volte a beber, né? E existe todo um cuidado que ele precisa ter, e aí sim a gente vê a importância do papel da família nesse momento, né? Infelizmente, a dificuldade é muito grande, né? E eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre essa questão, né? Como que os familiares têm se comportado nesse momento e qual a sua visão de uma ação protetora ao dependente químico. Então, Eugênio, para nós, eu falo nós, assim, que de alguma maneira estamos na área e atuando no cotidiano com essas pessoas, para nós é tão claro, né, a ideia de que não, quando ele entra em recuperação, sai de uma clínica ou está em recuperação por outras vias, a família precisa deixar de consumir o álcool naquele momento, de ter o álcool em casa, né, de ter o álcool à disposição dele. E por mais que isso pareça simples para nós, não o é para a maioria das famílias que ainda não descobriram exatamente a complexidade da dependência química, o seu caráter crônico, o seu caráter evolutivo, e que ainda acham que tudo bem, né? Ou que, por outro lado, ainda enxerga como um mérito, talvez ele tenha entrado em recuperação. Eu acho que é aquela coisa bem simples que a gente costuma dizer, né? Quando alguém que teve uma crise de diabetes foi internado e saiu, nós não vamos festejar com uma mesa de doces. E também não vamos festejar com uma mesa de álcool um dependente químico que sai de tratamento. Eu acho que é simples assim. Mas aí vem os questionamentos. Mas significa que eu vou ter que parar de beber, sendo que o doente é ele e não sou eu? Não acho certo isso. Quem tem problema é ele, não sou eu, né? Então, acredito que a gente precisa enxergar um pouco o papel da família, o papel da família nesse contexto, a gente pensar em ciclos, né? Assim como a família é constituída. A família ela é constituída, ela é dinâmica, ela é versátil, ela é influenciada, ela é influenciadora. Então, não dá para a gente pensar num modelo familiar único e eterno. Nesse momento, quem é o maior fator de proteção
desse indivíduo? É a família, né? É a primeira, é a base, é para onde ela vai, é para onde ela recorre. E aí a gente vai entrar nos conceitos do que é a família em todas as vertentes. Se é o cônjuge, se é a família nuclear, se é a família extensa, o pai e a mãe, se são outras pessoas com quem ela convive, enfim. Para onde essa pessoa vai quando ela vai buscar a recuperação dela? Seja um pós-clínica ou um pós qualquer outra forma de tratamento. Esse é o núcleo protetor ou o núcleo nocivo, que vai ter maior impacto nesse momento. Então, por que não ter, por que não consumir? Né? Porque ele vai ter que justamente agora começar a desenvolver essa habilidade em falar não, em saber que ele vai se deflagrar com diversas situações ao longo da vida. Eu acho que principalmente quando a gente fala sobre o álcool, né, mais especificamente aqui, que é o nosso conteúdo de vocês, né? O quanto essa habilidade em estar nas festas e ter o álcool, em estar no supermercado, em ter o álcool, em estar em diversos locais que o álcool está ali. Mas quem vai ajudar essa família a percorrer esse indivíduo a percorrer esse processo e chegar lá é a família, né? Então, quando a família entende esse papel de protetor, não serei eu o primeiro a facilitar uma recaída do meu ente querido, eu acho que é nesse sentido, né? Se mais adiante ele vai ter que lidar com outras demandas, sem dúvida, mas é como se nós estivéssemos iniciando um processo de apoio a uma pessoa que está aprendendo a andar com novas pernas, ou a engatinhar, digamos assim, e nós achássemos que podemos soltar a mão ou que não precisamos dar as mãos, né? Por hora é preciso. O que vai ser feito mais adiante, claro que esperamos que ele tenha habilidade para estar em qualquer lugar em que o álcool esteja e ele possa falar não. Mas por hora não é assim. Então, eu vejo que a grande questão é a família entender como momentos, né? Momentos do tratamento, momentos dessa vivência. E aí entra a grande importância da família entrar também, né, em tratamento, no sentido de acompanhar, né? Muitas familiares acompanham o momento de ativa, né, a problemática em si do dependente químico, mas uma vez que ele decide entrar em tratamento, eles se excluem, né, e ficam apenas aguardando digamos, um bom comportamento, um bom retorno, e que ele por si só incorpore, já aceite a sua dependência química e pronto, né? Então, nós notamos, né, que existe muito essa resistência familiar, né? O que realmente, a sociedade, nós já vemos isso perfeitamente, né? Mas dentro desse fator mais íntimo, mais próximo do dependente químico, está realmente a família, né? E se ela não entender essas variantes, o quanto pode atrapalhar. Porque, inclusive, o dependente químico, ele não vai entender que ele consegue se divertir e ser feliz naquele momento onde estão festejando, seja o que for, sem o álcool, né? Exato. Então, é de suma importância. E como que nós podemos acolher ou chamar cada vez mais os familiares para junto de nós, né? Esse é um grande desafio, né? Na verdade, em todos os momentos, porque é o movimento natural da família que a gente vê na maior parte, entregar a responsabilidade, eu não digo que não deva ser entregue a responsabilidade é sim do indivíduo, mas entregar o pacote, né? É como se tudo fosse dele e eu realmente aqui só fico como espectador. Quando ele sair da clínica, seremos felizes para sempre. Quando ele entrar em tratamento, nossa família vai ser feliz. Mas enquanto isso, eu fico aqui como espectadora e não é. Né? Na verdade, se a gente fala que a família é um fluxo, é uma interação entre membros, seja cônjuge, seja pai, seja mãe, cada um tem que fazer a sua parte para ter uma nova maneira de funcionar. Então, quando a gente pensa que ele vai ser submetido a um modelo de tratamento, seja por internação ou não, mas que ele vai ser estimulado
ao trabalhar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento de habilidades, os seus novos padrões familiares, como é que a família do outro lado não vai fazer a sua parte, né? Como é que a gente pode exigir que só uma parte mude e que a outra venha e se encaixe de novo? Não tem como, né? Eles poderiam até estar encaixados na doença, parece paradoxal, mas estavam, porque estavam retroalimentando uma doença do outro ou uma fragilidade do outro. Mas agora, se a ideia é injetar saúde nesse sistema familiar, enquanto um trabalha a saúde de um modo, o outro tem que estar trabalhando do outro, né? Então, eu acho que assim, a maneira de colocar para as famílias, ou de explicar para as famílias a importância disso, é justamente mostrando o que é, né, uma família, que ela é feita de padrões que se deflagram entre os membros, que a dependência química é uma doença que precisa ser entendida, compreendida, que precisa ser olhada por toda uma vida. Qual o papel da família na questão de oferecer gatilhos caso essa família não tenha informações, né? E, por outro lado, qual é o papel dessa família de ajudar esse indivíduo na sua autonomia, naquilo que ele precisa realmente adquirir para ter uma nova forma de vida? Então, assim, não concebo, né, mais, acho que para nós que estamos na área, a gente não consegue mais imaginar, né, como tirar, não atrelar o tratamento da família ao tratamento do indivíduo. E aí, quando a gente fala em como acolher essa família, ou como ajudar essa família no sentido de apoiar em relação aos comportamentos e tudo mais, também é através do autoconhecimento. A família conhecendo o seu funcionamento, ela vai entender quais são os seus fatores de risco, quais são os seus gatilhos familiares que podem contribuir para uma dificuldade, não que isso seja justificativa para o outro usar, mas aqui, o que eu posso fazer de positivo, né, como família protetora, família acolhedora, família que pontua, e não a família que não entende o seu papel, né? Então, assim, é complexo também. Eu acho que tanto, quando a gente fala na complexidade da dependência química, vem junto a complexidade da família, né? Mas é algo que está totalmente atrelado. E quando a gente fala em festas de final de ano, Natal, Ano Novo, etc., principalmente Natal, né, onde as pessoas têm aí o hábito de se reunirem em família, nós estamos falando de algo que tem que ser visto junto. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente lida? E aí não é o Natal em si, a noite de Natal, mas é tudo isso que representa esse momento dentro do seio familiar, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá no início. Quais as emoções que vêm, quais os padrões que ficam mais exacerbados pelas fragilidades emocionais que a gente costuma vivenciar nessa época. Especificamente esse ano, que eu acho que as emoções estão muito ambivalentes, né? Ambivalente até a gente até pensar em se reunir ou não se reunir já é uma dúvida. Viajar ou não viajar, curtir as férias ou não curtir, né? Tudo uma ambivalência muito grande. Então imagina isso potencializado por estar vivenciando algo tão delicado como uma situação de dependência e uma família frágil, vulnerável. E é importante também que você coloque, né, que você nos diga sobre a questão de como que a família tem dificuldade, muitas vezes, de aceitar esse dependente químico como digamos, um bode expiatório para os seus próprios problemas, né? Então, digamos, um pai que é um dependente químico, né? E que ele continua fazendo uso com o filho, que também é um dependente químico, né? E que hoje esse filho entrou em recuperação, o pai ou não aceita, né? Porque a realidade de cada um é uma, digamos que o pai é um empresário bem-sucedido, né? E o filho não, o filho perdeu várias oportunidades de trabalho, de estudo, em função da sua dependência química, então o pai não se vê como um dependente químico, apesar de ser, e ele continua fazendo uso,
que muitas vezes a gente nota que é exatamente para olhar, para não olhar para si mesmo, né? Para não querer sair da sua zona de conforto e da sua própria dependência, né? Sim, sem dúvida. E isso também é muito comum nós vermos, né? Muito. Na verdade, eu acho que até já comentei em algum momento, né? Algumas histórias que a gente acaba vivenciando, observando, participando de alguma maneira em grupos ou nas próprias terapias, de famílias que, quando o ente querido entra em recuperação, aí sim, né? É como se os outros problemas da dinâmica familiar tivessem surgido naquela hora. Na verdade, não, né? Porque o foco deixa de ser o uso, deixa de ser o usuário e passa a ser, então, compartilhado pelas várias outras questões familiares. Então, existem problemas no casal, existem problemas na parentalidade, existem problemas de outras ordens, e que com a dependência química ou com o uso de substâncias, tem alguém que está, como é que a gente fala? Como você falou, bode expiatório, ou até mesmo o que a gente chama de paciente identificado na teoria sistêmica, que é aquela pessoa que externaliza que algo não vai bem, é o sintoma, né? Existem questões familiares e um dos membros da família, a maneira dele externalizar é através do uso de substâncias. Existem outros que vão externalizar de outras formas, mas é claro que o uso de substâncias é o que mais grita, é o que mais aparece, é o que mais parece causar mais danos, muitas vezes realmente causa. Então, como você deu esse exemplo do pai, né? Ele sendo bem-sucedido, ele conseguindo levar a vida dele, é como se aquilo não tivesse o mesmo peso que tem no outro. Mas, na verdade, tem, né? E o quanto esse pai aí, no caso, esse indivíduo, é um fator de risco, na verdade, né? Você sabe, Eugênia, que eu já ouvi, infelizmente, histórias de pais, principalmente quando a gente fala da questão, acho que ligado à própria questão da virilidade, do masculino, daquela ideia de ter que provar muitas coisas, né? Eu já ouvi muitas histórias de dependentes que saíram de tratamento e que o pai falava assim, então vamos ver se você tá bom mesmo, vamos tomar um copo de cerveja aqui que eu quero ver se você não vai sumir no bar ou se você não vai depois sair para usar outra droga. Quero ver se você tem controle. Assim, infelizmente, né? É uma tristeza. Então, claro que um pai desse, ele não está fazendo isso porque ele quer, mas por total ignorância do assunto, né? Eu não entendo que esse é o tipo de doença que eu não vou desafiar, que eu não tenho que provar que eu tenho controle, porque eu não tenho controle. Então, é justamente o contrário, né? Mas ainda tem, assim como tem questões relacionadas ao gênero masculino, que se refere à virilidade, a essa coisa de provado, que o homem pode, enfim, existem as outras fragilidades do universo feminino que vocês conhecem tão bem, né? E do quanto também eu fiz uma pesquisa uma vez para uma palestra que eu ia fazer na prefeitura sobre a codependência da família da alcoolista, né? E o quanto se dão esses processos de formas distintas, no que se refere a como o cônjuge cuida, quanto tempo ele cuida, se ele cuida, quanto tempo ele fica, diferente do outro universo, né? Então, são tantas particularidades, por isso que, mais uma vez, eu digo, acho, assim, muito, muito bacana o trabalho de vocês, esse olhar bem pontuado para essa questão. Acho muito bacana. Então, e nós temos, Romina, de 15 em 15 dias, uma reunião dos familiares das alcoolistas que fazem parte do nosso coletivo, né? E também já foi aberto para outros, e quem coordena é a Cláudia, a psicóloga Cláudia Leria, e exatamente para trazer a informação a eles do que é exatamente, né, a dependência química, e o quanto que eles precisam compreender, né, para auxiliar nesse momento, né, como você falou, se é uma criança que está começando a andar, eu preciso das mãos, né,
e deixar ela ir andando até o momento em que ela consegue andar sozinha, e aí eu posso soltar as mãos, eu não preciso mais ficar com a mão grudada nela, né? Exato. Tudo tem o seu momento, então, o familiar também, ele precisa naquele momento inicial dar um apoio, né? E depois aprender a caminhar com suas próprias pernas, né? Em busca de grupos de mútua ajuda, religião, terapia, o que for necessário, o que ele preferir, onde ele se sentir melhor, né? Mas aí está realmente a importância. E nós notamos também que algumas pessoas, até dependentes químicos que fazem parte do nosso coletivo, têm ainda dificuldade de chamar os seus familiares para participarem. Uhum. Talvez porque ainda não se sintam seguros nesse processo de que a família realmente está disposta a uma escuta, a um acolhimento, de que está aberta, né, para esses conteúdos. Exato. Né? Quando eu trabalhei em clínica também, era muito comum, após a reunião com os familiares, os dependentes químicos chegarem para mim e falar assim, falaram mal de mim? Né? Então, assim, é uma visão de que nós vamos falar sobre a pessoa, e, na verdade, nós vamos falar sobre a doença, e o quanto que a família pode colaborar ou não para o tratamento, né? E não Exatamente. Para o indivíduo em particular, porque o problema é a doença, e a doença que nós vamos tratar. Né? Então, é importante que o dependente químico também compreenda isso. Né? Essa ajuda familiar é para a família ter o conhecimento do que é doença, como é a doença, como ela se instala, o que é momento de ativa, o que é um momento de recuperação, e não os dogmas que existem em cima daquele dependente químico como sendo um irresponsável, uma pessoa sem caráter, que pode parar de beber na hora que ele quiser, né? Comparando Sim. com outras pessoas que não têm a dependência química e realmente fazem uso abusivo do álcool e param realmente quando eles querem. Mas é outra situação. Né? Então, é muito importante a troca de informação também entre os familiares, né? Porque muitas vezes, assim como existe entre os dependentes químicos a troca de informação sobre a sua vida, né? Seja antes da ativa, ou durante a ativa, ou pós-ativa, os familiares precisam também, ou é importante que eles também entendam que o que acontece na casa deles não é somente com eles, né? É algo que é muito comum, infelizmente, que acontece, né? E isso dá um alívio, um conforto muito grande àquele familiar, né? Sim, que as pessoas possam, né, se abrir a essa confiança, né, de trazer os membros, de que a família possa ter cada um seu espaço para falar das suas fragilidades. E é exatamente o que você falou, é sobre a doença, não sobre o indivíduo, né? E muitos buscam ajuda somente quando aquele familiar ele está na ativa. A partir do momento em que ele entrou em recuperação, pronto, né? Não preciso mais me tratar, o familiar, né? Sim. E aí vários fatores vão ocorrendo no dia a dia daquele dependente químico, que são fatores muitas vezes de risco, que acontece até dentro de casa, né? E quando existe a recaída, eles não compreendem, né? O porquê não recaiu, como se já estivesse realmente curado, né? Uhum. E qual o papel... Quando, na verdade,
quando eles entram em recuperação, é quando nós precisaremos auxiliar no manejo da instalação de novos modelos de padrão familiar, né? Então, caso isso não esteja sendo olhado, cuidado, seja através de um grupo de apoio, da terapia, do que for, a família volta a ter dificuldade a manejar, porque são outros comportamentos, são novos, são diferentes. Todos estão, na verdade, tendo que criar novas formas de se relacionar. Então, nesse sentido, é sempre muito importante, mas existem alguns momentos chaves, né, que até as pesquisas mostram de quando os familiares abandonam os grupos. E um deles é justamente esse, quando o indivíduo entra em recuperação, ou sai da clínica, olha, já deu, já fez, agora está tudo bem, a gente não precisa mais, né? E esse é um grande engano. É justamente quando nós precisamos estar cada dia mais desenvolvendo formas aí de lidar com esse novo, né? Com esse novo que se instala. E a questão da negação, né? Quanto que é semelhante, né? A negação da doença para o dependente químico e para o familiar do dependente químico, né? Quanto que ele se boicota nesse momento e o quanto que isso realmente é negativo, né? Para o tratamento desse dependente químico, desse alcoolista, no caso, né? Nós temos algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. A Grazi fala, e alguns familiares acham que não precisam se tratar, pois os alcoolistas já estão em tratamento, então eles não precisam de tratamento. Uhum. Né? É o que nós falamos, né? Uhum. Exatamente. E às vezes a família quer que a pessoa beba, achando que era mais divertido todos bebendo juntos, e a família quer, no caso da alcoolista, o controle que ela não tem. Né? Infelizmente, e a questão a sabotagem, né, da família. Exato. E a questão de, não, hoje é um dia de festa, hoje não tem problema você beber. Só um pouco. Né? Ou um cálice de vinho, vamos brindar o ano novo, né? Quantos Então, enganos, né? Quando a gente fala de uma doença tão complexa, né? Essa desinformação é muito grande, né? E você faz parte também de um grupo de mutuajuda muito bom, né? Que é o Amor Exigente, e que vem crescendo a cada dia, né? Mostrando quantos familiares estão tanto no trabalho da prevenção, né, que eu acredito muito na prevenção, como já durante quando a doença já está instalada, né, Romina? Sim, sim. No caso, com o Amor Exigente, hoje especificamente, né, o meu voluntariado é focado nos grupos de cônjuges, né, então nós temos aí os nossos grupos de cônjuges, que inclusive eu dei uma escapadinha de lá para vir para cá, que os grupos nacionais de cônjuges acontecem todos os sábados, das 18 às 20, de forma remota, né, desde que iniciamos aí o processo de isolamento social. E lá nós, então, assim como vocês, né, por isso que eu falei que eu acho muito legal, eu gosto muito das coisas, dos projetos, dos olhares segmentados, sabe? Eu acho que a gente precisa fortalecer algumas questões que ficam difusas no todo. E em Amor Exigente, poder olhar para essa relação tão específica que é do casal em codependência, seja ele cônjuge, namorado, parceiro, noivo, ou sejam pessoas que nem estão mais no relacionamento, mas que de alguma maneira vivem esses padrões de relacionamento disfuncionais. Então, esse acaba sendo o nosso foco no Amor Exigente. E sem dúvida, né, temos pessoas que descobrem ali que precisam estar sempre em manutenção, e aí que eu te falei que a gente acaba tendo esses vários modelos, né, da pessoa que vem
enquanto o seu ente está internado, então vem até aquela falta, como é que eu lido com isso? Então eu venho para o grupo, aí quando ele sai da internação eu não preciso mais, ele recaiu, então também não preciso mais porque não funciona. E eu acho uma coisa importante também, já que a gente está falando em festa de final de ano, nesse momento e tudo mais, sabe, Eugênia, que eu gosto sempre também de colocar para as famílias, é a respeito desse fantasma da recaída, né? Eu vejo que as famílias ainda, nessa falta de informação, quando um ente querido recai, por exemplo, numa situação como essa, onde os riscos são aumentados, as famílias costumam colocar essa recaída como algo em que ele voltou a estaca zero, né? Então, tudo que foi feito, tudo que nós caminhamos, não adiantou de nada, ele recaiu. Quando, na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, a recaída ou o lapso, ele tem esse poder de fazer a gente andar algumas casas para trás, digamos assim. Então, aquele jogo de tabuleiro que a gente está andando até chegar na vitória, né? No final ali, ou enfim, a gente vai galgando. E tem horas que o dado sai, volte 5 casas para trás. Mas você não sabe se o próximo dado vai ser D mais 10 e chegue ao final, né? Então, assim, que as famílias possam enxergar que isso não é tudo foi perdido e nada foi absorvido ou tudo foi em vão, mas que esse indivíduo ainda precisa de algo mais, que ele precisa saber, que ele precisa lidar, uma habilidade a ser desenvolvida, e a família também, né? Então, que possa ser, caso as famílias vivenciem isso de uma forma tão enfática e acabem colocando tudo a perder, no sentido de que até muitas vezes acabam trazendo um sentimento de muito pesar sobre isso, ao invés de tomar atitudes, a família entenda que precisa de um ajuste. Isso é um indicativo de um ajuste, na minha concepção, né? E claro que em situações como essa nós estamos mais propensos a, mas que se porventura alguém vivenciar esse tipo de situação, que possa ter um olhar de que aonde estávamos e da onde vamos continuar. E não tudo se perdeu e tudo foi em vão, estamos indo pelo caminho totalmente errado, que não é isso. Né? O importante é continuar a caminhada. Não sei se você compartilha dessa visão, Eugênia, mas eu gosto muito de trazer isso, porque eu vejo também muitas famílias que se desmontam depois de uma recaída. Aqui, um trabalho que estava indo e de repente vem algo que parece que tira toda a força. Exatamente. E quando a gente tem dois usuários, né, na família, os cônjuges, né? Cada um, muitas vezes, caminha no seu tempo e da sua maneira, né? E não... isso vem impactar também tanto no relacionamento entre eles, como no de toda a família, né? É aquela grande questão da codependência, né? De muitas vezes eu deixar de cuidar de mim para cuidar do outro. Eu vou um pouquinho mais perto do meu modem, que está travando aqui. Eu não sei se é o meu, se é o seu, mas só para tentar ficar mais assertivo aqui. Não sei se está travando, mas vamos continuar daqui. Então, nesse exemplo dos cônjuges, né, nós temos... eu me lembro uma vez uma esposa que falou num grupo há muito tempo, né? Ela falou assim: eu tenho muitas saudades de quando meu marido usava. Agora ele está em recuperação, ele voltou da clínica, a gente não pode ter bebida em casa. Eu abro a minha geladeira, só tem água, só tem leite, só tem suco. Eu sinto saudade de quando a gente saía, tomava uma cervejinha, tomava um vinho, ele era divertido, nosso relacionamento era bacana. E agora ele tem que ficar o tempo todo dessa forma, tal. E ali fica claro, eu acho que nessa questão da conjugalidade, o quanto o cônjuge precisa também estar disposto a viver a recuperação, né? Se eu ainda tenho a necessidade de estar num relacionamento onde haja o consumo e eu estou com dependente químico, eu tenho que fazer outra escolha, porque senão eu vou ser um agente de risco para aquela pessoa, né? Então, eu me lembro que na época nós pensamos assim, bom, das duas uma, ou ela vai se separar dele
para poder arrumar um outro relacionamento onde ela possa dar continuidade a essa vivência, ou ele vai acabar recaindo para poder agradar a esposa em algum momento terem de novo essa conexão, né? Então, assim, até que ponto nós estamos dispostos a ir para efetivamente conviver com uma pessoa? Aí eu falo da questão da conjugalidade, por quê? Porque ela implica em escolhas, né? Normalmente as pessoas falam, a mãe e o pai não têm o que fazer, vão ser sempre mãe e pai, agora a esposa, o esposo é só escolher ir. Não é só escolher ir, é escolher se quer ficar como ficar, e se for, que também precisa olhar para si, porque senão esse padrão também se repete em outras relações, né? Conviver com um alcoolista na conjugalidade também tem um histórico familiar que precede essa vivência. Então, isso é tão profundo, né? Então, a conjugalidade é muito, muito importante de ser olhada também na questão da dependência. E quando eu falo especificamente do feminino, Eugênia, essa pesquisa que eu te falei, ela trazia a informação de que, no caso dos alcoolistas homens, as mulheres persistiam muito mais tempo na busca do salvamento do casamento. E no caso dos homens, eles persistiam por um tempo. Quando a percepção deles de que não ia ter continuidade dele era mais rápido. Então, essas mulheres são abandonadas com mais frequência do que os homens, né? Os homens desistem mais fácil do relacionamento com o alcoolista do que vice-versa. Aí tem a questão dos filhos, né? Então, como é difícil eu tomar a decisão de ir em busca de um tratamento, sendo que eu vou ter que correr o risco, inclusive, de perder a guarda dos meus filhos. O estigma, enfim, são tantas coisas que eu acho que vocês devem falar sobre isso periodicamente, quase que todas as lives, mas que é sempre bom, né, a gente colocar que ser familiar também de uma alcoolista requer outras formas de lidar com isso, diferente do que muitas vezes a família que tem um familiar do gênero masculino, né? Então, que a gente possa também ter esse olhar mais estreito, mais específico, para quem é familiar de uma mulher alcoolista. Quais são essas implicações? Quem é essa família, né? E a Rei Costa Torres está falando aqui o seguinte: se você para de beber, você deixa de ser divertida e acaba sendo excluída dos eventos, né? Isso realmente é muito comum acontecer, né? Onde todos se reúnem em torno de uma mesa com bebidas, né? E você optou por não beber em função da sua doença, você entende que você perdeu o seu controle, que não tem mais como voltar a beber nem um golinho, né? E se afasta e opta por não beber. E então a família, ela continua muitas vezes bebendo e você não é mais chamada. Quer dizer, antes você não era chamada porque você dava vexame. Depois você passa... Porque não é divertida. Entendeu? Porque você fica muito calada, porque você fica muito quieta, porque você se sente eles se sentem muitas vezes incomodados, né? Uhum. Porque realmente a frequência muda daquele que está fazendo uso do álcool, no caso, é completamente diferente daquele que não está fazendo, né? Exatamente. E a grande como maioria... É um processo, né? É um processo para a pessoa conviver com esse novo modo de operar. Então, é natural que haja uma dificuldade na sociabilização, principalmente se essas pessoas são as mesmas que conviviam com ele na época da ativa, né? Se são os mesmos familiares, se são até família extensa, ou amigos, etc. Então, é como se nós estivéssemos conhecendo uma nova pessoa, trazendo uma nova pessoa. E realmente não é nada fácil, né? Nada fácil. Mas que a família possa entender isso e permitir que esse indivíduo seja essa nova construção, que possa entender que também tem padrões de sabotagem, que também tem padrões de querer trazer o padrão antigo a funcionar, que isso é muito comum na família, né? A família tem um mecanismo de defesa e de mudanças muito grande. Então, nós dizemos que queremos mudanças, mas muitas vezes quando a mudança vem, a família não está pronta e ela acaba sabotando essa mudança. Então, isso é importante ser olhado, né? Aquela ideia de que o codependente, ele tem uma função familiar,
Quando ele percebe que ele não tem mais aquela função e ele perde o papel, inconscientemente ele pode viver processos de sabotagem para que as coisas voltem a funcionar como eram antes. Porque daquela maneira disfuncional eu sabia lidar. Então, são muito profundas as questões, na verdade, né? Por isso que a gente preconiza a importância do tratamento da família. Exato. Alguém aqui está perguntando também, pedindo para que a gente explique sobre como que uma mulher, né, sabe se ela se tornou uma alcoólatra, no caso, né? Existem vários critérios, né, para nós compreendermos o que é o alcoolismo, mas um simples, né, bastante simples que eu vejo, quando aquela pessoa que está bebendo, ela não está atrapalhando a vida funcional dela, e tampouco de outras pessoas, ela não é uma alcoólatra, mas ela pode vir a ser, né? Porque o alcoolismo ele vai se manifestar em qualquer idade do ser humano, né? Até na fase já bem mais adulta. Mas, se aquele indivíduo que está fazendo uso, ele está comprometendo a sua vida e comprometendo a vida de outros, né, é sinal de que algo realmente precisa ser visto, né, e conversado, e principalmente que se busque ajuda de profissionais, né, que compreendem, porque muitas vezes nós não temos a informação enquanto família suficiente. Então, para isso existem os profissionais que possam nos auxiliar nesse momento, né? Então, é por aí, né? O dependente químico, ele tem, assim, vários processos até chegar na sua dependência química, e muitas vezes semelhante ao familiar daquele dependente químico, né? Um paralelo que eles vão vivendo, né? Como você falou, a questão da negação, né? Então, enquanto eles estão negando o uso, o consumo deles de ser consumo abusivo, nocivo ou dependente, a família também está negando, né? Então, Exato. esse processo de negação geral, família dependente, ele, na verdade, permite que a doença vá crescendo. Então, é muito danoso, muito nocivo, mas é importante a gente entender que, como esse é um padrão do indivíduo, da família, um padrão que se habitua à negação, essa negação ela vai acontecer muitas vezes depois em outras ocasiões. Então, a família precisa estar atenta a essa ideia da negação, né? Então, não é que, eu reconheci pela primeira vez, agora eu não nego mais. Não, eu tenho uma forma de funcionar que costuma negar as dificuldades num primeiro momento. Então, quanto eu preciso estar atenta a não ficar reproduzindo esse modelo continuamente, né? Então, quando a gente fala de que a família precisa estar em constante tratamento, então a família é doente, a codependência é doença? Não, a questão não é ser ou não ser doença. A questão é que para a gente mudar um padrão, a gente precisa de um tratamento contínuo, assim como é na dependência. Então, não adianta eu mudar alguns comportamentos e logo começar a voltar novamente a incorrer nos velhos comportamentos e não olhar para isso. Eu preciso estar sempre olhando, sempre trabalhando as novas questões que venham. E nesse sentido, eu acho que o grupo de apoio é muito importante, né, porque é um recurso gratuito da comunidade, tanto o Amor Exigente como o Alanon, Naranon, como todos os grupos de apoio aí da comunidade, porque nós temos temos onde recorrer, né? Você sabe, Eugênia, que hoje, inclusive, o nosso grupo de Amor Exigente, ele tem uma média de 100, 120 pessoas por vez. E hoje, no pós-natal, né, eu falei, acho que hoje vai ser bem fraco o grupo. Eu saí às 19 horas para entrar aqui com vocês, tinham mais de 100 pessoas. Então, quer dizer, as pessoas precisam disso, né? Então, o quanto eu acredito na força desse modelo de tratamento ou de apoio, digamos assim, disponível na comunidade, para que todos possam encontrar esse apoio. Exato. E voltando ao tema, né, como você vê a colaboração e a cooperação familiar, né, nesse tempo de festas? Como que eles podem colaborar? Como eles podem cooperar?
né, Sim. com o dependente químico, nesse momento. Então, em princípio, eu acho que o grande ponto da família nesse momento, além daquilo que nós falamos da construção social e cultural, de que não vamos disponibilizar álcool na família, isso acho que já é o primeiro e o passo talvez mais importante, né? É proporcionar um ambiente livre dessa possibilidade, é olhar para o funcionamento familiar que muitas vezes tem deflagrado algumas crises, né? Então, eu percebo que nesse momento vem a grande ansiedade da família. Quando vem a ansiedade, a família acaba entrando num processo de rigidez, que é voltar àqueles velhos padrões rígidos de contato um com o outro, e não consegue vivenciar o que, na verdade, ali poderia ser um grande momento de interação familiar, de colaboração, de acolhimento, de escuta. As famílias muitas vezes estão não estão mais habituadas a ter boa convivência. Então, é como se todos estivessem pisando em ovos nessas festas, né? Tem que tomar muito cuidado, se fizer isso pode fazer aquilo pode deflagrar um comportamento X, Y, Z, quando, na verdade, eu acho que as famílias precisam se permitir vivenciar o simples, o estar junto. E quando o álcool não está presente, isso se torna mais verdadeiro, né? Porque as pessoas podem realmente entregar-se sem ter que viver toda essa dinâmica aí do uso da substância. Mas isso não é fácil, né? A gente sugere às famílias, né? Se permitam viver esses momentos, se permitam interagir, se permitam ter vivências familiares saudáveis, mas não é fácil. São pessoas que muitas vezes estão acostumadas a vivenciar padrões familiares muito acirrados, de muita briga, de muita violência verbal, de muita violência emocional. Então, exigir que uma família passe a funcionar de uma forma saudável de uma hora para outra é algo que não é assim que funciona, né? Mas a gente leva a família a olhar para isso. Olha, vocês podem ter momentos, vocês têm questões a serem vivenciadas que são positivas. Toda família tem o seu grau de proteção e o seu grau de risco, né? Vamos olhar um pouco para as coisas boas e potencializá-las. Então, acho que a grande ideia é o que a gente pode fazer nesse momento que esteja positivo para a nossa família, seja uma vivência estritamente familiar. O que é familiar? É escuta, é acolhimento, é colaboração, é interação, é liberdade na interação ali, ser o que cada um é, mas respeitando as fragilidades, né, de cada família, de cada história, não exigindo aquilo que o outro não pode dar, fazendo o que eu posso e esperando somente o que o outro também pode, né? Diminuir um pouco o nível de expectativa. Vamos ter esperança sim, mas sem grandes expectativas no outro. Vamos ter expectativas em nós, nas nossas mudanças. Eu acho que esses são os grandes pontos aí que talvez sejam formas da gente ter uma vivência familiar mais tranquila nesses momentos. E é interessante porque essa tua fala, ela me remete também ao comportamento da alcoolista, né? A alcoolista também é importante que ela veja que aquela família que muitas vezes continua repetindo seus padrões, né? Não mais, digamos, benéficos para ela, né? Que ela entenda que aquela família tem também o seu momento, tem também suas dificuldades, né? E que ela continue o seu tratamento independente da família estar se tratando ou não. Né? Porque muitos dependentes, muitos alcoolistas não conseguem, muitas vezes, continuar o tratamento se justificando por esse lado. Né? Mas é importante que se entenda que, independente de qualquer questão, né? O doente sou eu preciso do meu tratamento, independente da minha família concordar, aceitar, entender, respeitar. Sem dúvida. E assim, entender duas coisas. O que é família, né? Então, quem é a minha família agora? Quem são as pessoas com as quais eu tenho laços afetivos que realmente vão me beneficiar nesse momento? E, por outro lado,
a minha família hoje é um fator de risco ou de proteção? Porque o dependente, o alcoolista, ele também tem que fazer as escolhas dele. Infelizmente, eu já ouvi várias vezes, eu acho muito triste, mas é real, tem pessoas que têm que optar por não estar com a sua família naquele momento, seja ela família de origem ou constituída, porque essa família não tem condições naquele momento de oferecer um ambiente de sobriedade, um ambiente protetor. Então, que seja, então, essa é uma forma. Vou desenvolver outros laços familiares, visto que família não é consanguinidade, mas que eu possa, em primeiro lugar, priorizar a minha sobriedade. Se a família ainda não tem esse entendimento, eu acho que aqui até nos comentários a gente vê as meninas falando, os meninos, né, a questão de que não é fácil quebrar essa estrutura, nem toda a família tem disponibilidade, sem dúvida, não mesmo. Então, o que a gente pode fazer quando a família não está ainda aderindo a essas ideias, né? A gente está aqui falando de famílias que, de alguma maneira, já estão dispostas a fazer um movimento novo. O que eu posso fazer? Mas aquelas que não estão, talvez não seja esse o momento, inclusive, de conviver, né? De conviver, porque senão pode ser um risco. Então, isso tudo precisa ser olhado, né? Exatamente, exatamente. Até onde eu posso ir, né? Sem correr o risco, e aonde eu preciso Exato. mudar o meu rumo, né? E está tudo bem, Uhum, sim. né? A partir do momento em que o alcoolista entende que a sua doença é incurável e que ele é a pessoa mais importante da sua vida, ele precisa continuar o seu rumo, né? Independente de aceitarem ou não. Exato. E Né? mesmo porque, né, muitas vezes a família vem como um contraponto, né, desse tratamento. A família às vezes não tem disponibilidade emocional até para entender o que está acontecendo com o outro. A família às vezes ainda não enxerga ele como alcoolista e ele já sabe que é. Então são muitas vezes movimentos muito distintos que a família e o usuário estão vivenciando e que isso também precisa ter um olhar respeitoso. Né? Não adianta a gente querer dizer que a família tem que ser inserido, ou que o indivíduo nem sempre estão todos no mesmo movimento. Mas se estiverem, né, e aí buscam ajuda, normalmente, o que eu faço com isso? Como lidar? Aí temos algumas preconizações. Caso não, é preciso respeitar. Né? A gente precisa esperar esses vagões aí do trilho se alinharem, senão não adianta também, né? A gente querer forçar algo que não existe naquele momento. Exatamente. Muito bem, Romina, estamos chegando no final da nossa live de hoje, né? Gostaria de que você fizesse as considerações finais, né? Agradecendo a sua participação, de suma importância para nós, né? Bom, eu que agradeço. E gostaria de Na verdade, é assim, né? Pode falar. Que você fizesse as considerações finais, né? Eu participo de alguns grupos junto com você, né? Inclusive do seu livro, Até que a Droga Nos Separe, né? Que veio a calhar as reuniões justamente junto com as reuniões dos familiares aqui do coletivo feminino, né? Do alcoolismo feminino. Mas são vários momentos onde você está, né? Sempre nos ajudando, nos informando, trazendo várias informações importantes sobre o que é a codependência, o papel da família, o que é a doença daquele dependente químico, né? Então, temos muito a agradecer a sua vivência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra ser convidada para estar aqui com vocês. Falei lá no início para a Luciana, queria muito. A gente foi ficando sem data, né? Porque foi chegando o final do ano e não tinha mais dia para fazer. Falei, mas vamos fazer assim mesmo nesse dia, né? Depois, em outras oportunidades, a gente pode tentar outros temas em ocasiões em que as pessoas tenham mais acesso, mas o importante é que a live acaba ficando gravada, as pessoas podem acessar.
né? E é isso, eu sou muito grata, gostaria mesmo de deixar como mensagem a ideia de que a família precisa se olhar, não tem como a gente exigir do outro aquilo que a gente não faz, né? Enquanto indivíduo pertencente a esse sistema familiar, parte dessa constelação aí dos membros da família. Então, que as pessoas possam entender que não é um caminho que o indivíduo traça só, é um caminho que ele precisa da sua, como a gente falou lá no início, né, das mãos para poder começar a andar, mas não ser carregado no colo, né? Ele precisa ser estimulado a andar. E quando ele começar a andar, aí sim andaremos todos lado a lado, cada um com a sua força, né? Mas por hora que a gente possa aí nos dar as mãos e acolher os nossos entes queridos que precisam de um olhar especial nesse momento. Um grande abraço a todos, muito obrigada, um Muito feliz obrigada, 2021 Romina. para vocês, viu? E até mais, até a próxima. Obrigada e até a próxima. Excelente ano para vocês também. Agradeço a participação de todos aqui, né? E especialmente a você, Romina. Muito carinho por você, Obrigada muita a você, admiração. Eugênia. Eu também. Obrigada por estar junto aí, trilhando os caminhos. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até. Até.